Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar um modelo de bolsa de praia, moderno e super espaçoso. A lista completa de materiais e medidas está aqui na descrição do vídeo. E aproveita porque eu também deixei uma sugestão de preço para vender essa bolsa. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidades por aqui, agora bora crochetar. Vou utilizar fio de poliéster da Meliá, inclusive esse daqui é um lançamento, ele tem 5 milímetros, essa é a cor mint, o rolo vem com 500 gramas e o rendimento é de aproximadamente 185 metros. Vou utilizar também a agulha de crochê número 5. Todos esses materiais vocês encontram na loja da Tecerama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Começo fazendo o meu nó inicial e aqui eu vou subir um total de 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as minhas 21 correntinhas, eu viro o meu trabalho e volto fazendo ponto baixo nessas alcinhas que se formaram atrás de cada corrente. Essa primeira eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida. Venho para a próxima, passo a minha agulha por baixo dessa alcinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura e faço ponto baixo. Na próxima, passo a agulha por baixo da alcinha, pesco o fio que está vindo do rolo e faço ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. Fiz o meu último ponto, fiquei com um total de 20 pontos baixos, já que a primeira correntinha eu não utilizei porque era correntinha de subida. Faço uma correntinha no final da minha carreira e viro meu trabalho. Volto fazendo pontos baixos, passando por baixo da correntinha de cada ponto. Aqui, essa primeira eu não utilizo, venho para a próxima, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, ponto baixo. No próximo, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, ponto baixo. Vou fazer aqui um total de 4 carreiras de ponto baixo em vai e vem. Estou aqui na minha segunda, vou finalizar e subir mais 2 para totalizar as 4. Lembrando que no final de cada carreira eu faço uma correntinha para poder virar o meu trabalho. E eu preciso ter um total de 20 pontos em todas as minhas carreiras. Fiz as minhas 4 carreiras de ponto baixo, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. A partir de agora, eu vou trabalhar o ponto do corpo da minha bolsa. E esse ponto, ele é muito fácil. Eu vou precisar fazer 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo. Aqui eu já tenho a minha primeira correntinha, que eu fiz para virar o meu trabalho. Vou subir mais 4 para totalizar as 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui 5 correntinhas, venho para o próximo ponto, lembrando que não é esse, porque está saindo as minhas 5 correntinhas. Passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo e aqui eu faço um ponto baixo. E o meu trabalhado vai ficar dessa forma, criando esses elos. Subo mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o próximo ponto, o pontinho do lado, e faço ponto baixo. Pesquei o fio que está vindo do rolo e aqui ponto baixo. Subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no próximo ponto e trabalho ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar no final da minha carreira. Sempre subindo 5 correntinhas e prendendo com ponto baixo no ponto seguinte.
Tô chegando no final da minha carreira, vou fazer o meu último ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no meu último ponto, faço um pontinho baixo. E aqui o meu trabalho ele começa a ficar mais amontoado esses pontos e não tem problema, porque nós vamos começar a crescer esse trabalho. Faço uma correntinha e viro. A partir de agora é só repetição, eu vou fazer 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo. Já tenho a minha primeira, que eu fiz para virar o meu trabalho, vou subir mais 4 para totalizar as 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, eu vou prender com ponto baixo dentro desses elos. Passo a minha agulha por dentro desse primeiro elo, pesco o meu fio e aqui eu faço o meu ponto baixo. Subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, ponto baixo dentro desse próximo elo. Passo a minha agulha aqui dentro e trabalho o meu ponto baixo. Subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desse próximo elo, trabalho o meu ponto baixo. E assim eu vou repetindo até chegar no final da minha carreira. Mais uma vez no final da minha carreira, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desse último elo, eu trabalho o meu ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha para virar o meu trabalho. E ele vai ficando assim, vai crescendo sem precisar fazer nada de aumento. Só trabalhando dentro desses elos, os pontos baixos e fazendo as correntinhas. Aqui eu tenho já a minha primeira correntinha, vou subir mais 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas dentro desse elo, trabalho o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas dentro do elo, trabalho ponto baixo. E a partir de agora é só repetição. Eu vou fazer esse mesmo processo por 32 carreiras, só trabalhando correntinha e ponto baixo. Por isso que essa bolsa ela é muito fácil de fazer. E é ideal para quem está iniciando no crochê, já que nós estamos utilizando os pontos básicos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo elo, trabalho ponto baixo. Vou adiantar as minhas 32 carreiras e volto com vocês. Terminei as minhas 32 carreiras, vou virar a minha peça para tirar a medida aqui com vocês. Ela ficou com aproximadamente 40 centímetros. Eu estou medindo desde a última carreira até a primeira que eu fiz com esse ponto rendado. Volto para o último ponto que eu fiz e a partir de agora eu vou começar a fechar a minha bolsa. Fiz aqui o meu último ponto, finalizei com ponto baixo, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Fiz a minha correntinha e agora eu vou trabalhar pontos baixos. Faço o meu primeiro ponto baixo bem aqui nessa minha primeira correntinha. Passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, faço ponto baixo. E agora eu trabalho um ponto baixo para cada elo que eu tenho aqui do meu trabalho. Aqui nesse meu primeiro espaço, venho com a minha agulha, faço ponto baixo. Tenho 1, 2, no próximo faço
o meu terceiro, no próximo faço o meu quarto e assim eu faço até chegar no final da minha carreira. Quando eu chegar lá no final, eu vou ter um total de 20 pontos baixos, exatamente como eu tenho aqui no início do meu trabalho. Eu preciso fazer essa repetição para depois fechar a minha bolsa. Então, aqui eu vou preenchendo com pontos baixos e quando chegar lá no final, eu conto para ver se tem exatamente 20 pontos. Tô chegando aqui no meu último espaço, onde eu faço o meu último ponto baixo. E aqui eu tenho um total de 20 pontos baixos. O meu trabalho, ele vai ficar com esse formato. Aqui ele vai ficar mais fechado, mais enrugadinho dessa forma, mas não tem problema, é exatamente assim que precisa ficar. Agora eu faço uma correntinha e viro mais uma vez o meu trabalho. E agora eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz lá no início, fazendo 4 carreiras de ponto baixo. Venho aqui no meu primeiro ponto e faço ponto baixo. No segundo, ponto baixo, até totalizar 4 carreiras. Lembrando que cada carreira precisa ter um total de 20 pontos. Finalizei as 4 carreiras de ponto baixo, agora eu vou dobrar a minha bolsa ao meio, juntando essas duas pontas, a do início e essa última que eu fiz. Dessa forma, vou modelando a minha peça e a minha bolsa, ela fica com esse formato. Antes de iniciar a alça da minha bolsa, eu vou mostrar uma forma de deixar essa peça maior. Aqui eu comecei com 21 correntinhas, pulei uma, fiquei com um total de 20. Vou tirar a medida, ficou com aproximadamente 17 centímetros aqui na parte da abertura. Então, se você quiser essa parte maior, é só aumentar o número de correntinhas iniciais. Essa outra parte aqui do corpo da bolsa, é só trabalhar esse mesmo padrão de pontos para cada ponto de base. Lembrando que você vai precisar fazer carreiras a mais. Aqui eu fiz 20 pontos baixos e trabalhei um total de 32 carreiras. Então, você também precisa aumentar esse número de carreiras. Essa receita é bem fácil de fazer. Agora eu vou dar início à alça da minha bolsa. Fiz aqui o meu último ponto baixo e eu vou subir um total de 60 correntinhas. Essas correntinhas você pode fazer de acordo com o tamanho que você desejar a alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz o meu cordão de correntinhas, ficou com aproximadamente 45 centímetros. Agora eu viro a minha peça. Comecei desse lado o meu cordão de correntinhas, eu viro a minha bolsa, para que eu possa prender esse cordão nessa minha outra ponta. Venho com a minha agulha na cabecinha do meu ponto baixo e passo aqui por baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Prendi a minha alça. Junto essas duas pontas e agora eu vou fazer toda uma costura em volta dessa minha lateral. Aqui, nessas minhas 4 carreiras de ponto baixo, eu tenho 4 carreiras de cada lado, 4 carreiras e mais 4 carreiras. Eu vou trabalhar ponto baixo. Então, eu vou costurar essas duas partes. Venho com a minha agulha passando aqui dos dois lados, passei de um lado, passei de outro, na primeira carreira, faço aqui um ponto baixo. Venho para minha segunda carreira, pegando dos dois lados, nas duas carreirinhas, e trabalho ponto baixo. Preciso trabalhar 4 pontos baixos. Depois de ter feito 4 pontos baixos, eu começo a fazer uma costura em ponto baixíssimo. E aqui eu vou só juntando essas partes, pegando um pontinho de um lado e pegando um pontinho do outro lado. Pesco o meu fio e faço ponto baixíssimo. E aqui a minha dica é cuidar para não pegar nesses espaços.
aqui onde tem esses elos, porque senão a costura ela vai ficar toda frouxa e não vai ficar bem segura. Então, passa entre a trama do ponto, a agulha, e aqui do outro lado a mesma coisa, sempre passando no meio da trama. Pesca o fio, traz aqui pra frente e faz ponto baixíssimo, até chegar aqui no final, uma costura bem tranquila. Finalizei a minha costura de pontos baixíssimos, vou esticar o meu fio e vou cortar para fazer o arremate. Corto a pontinha, puxo todo ele aqui para frente, vou esconder toda a pontinha do meu fio entre os pontos e no final queimar essa pontinha para que ela fique bem segura. Escondi o meu fio entre os pontos e agora eu vou queimar a pontinha. Vou utilizar esse acendedor que é muito prático e também ele é bem acessível. Ele ajuda muito quem trabalha com fio náutico ou fio de poliéster. Dessa forma você não queima o seu dedo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque sempre me pedem também sobre ele. Terminei esse primeiro lado, venho para o próximo. E aqui eu vou começar diferente. Eu começo primeiro fazendo a costura em ponto baixíssimo e depois eu subo as 60 correntinhas da minha alça para prender desse outro lado. Então, aqui eu arrumo bem direitinho as minhas duas laterais, venho com o meu fio e começo os meus pontos baixíssimos. Costurei com ponto baixíssimo, cheguei aqui em cima onde eu tenho as minhas 4 carreiras, eu vou juntar essas duas partes para fazer a costura com ponto baixo, fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, prendendo as duas com 4 pontos baixos. Fiz o meu primeiro, faço o meu segundo, o meu terceiro e para finalizar o meu quarto ponto baixo. Deixa essa costura bem firme. Agora eu subo 60 correntinhas para fazer a outra alça. 1, 2, 3, 4. Fiz o meu cordão de correntinhas, vou prender com um ponto baixíssimo aqui na cabecinha do meu ponto. Passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, dessa correntinha, e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Tenho aqui as minhas duas alças, mas para deixar elas mais reforçadas, eu vou voltar trabalhando ponto baixíssimo nesses gominhos que se formam atrás de cada correntinha. Dessa forma, a alça vai ficar bem segura. Prendi a minha alça nesse primeiro lado. Agora, para que eu não precise cortar o meu fio, eu venho com a minha agulha nessa alça de trás, trabalhando ponto baixíssimo nesses gominhos que se formaram atrás de cada correntinha. Passo a minha agulha por baixo desse primeiro gominho que se formou, pego o meu fio e passo aqui por baixo e faço ponto baixíssimo. No próximo gominho dessa minha alça de trás, passo a minha agulha por baixo, pesco o meu fio, ponto baixíssimo. E assim eu faço um ponto baixíssimo para cada gominho que se formou da minha alça. E aqui você não precisa se preocupar, porque esse lado onde nós estamos trabalhando é o avesso da bolsa. Depois nós vamos desvirá-la e vai ficar um acabamento perfeito. Fiz o meu último ponto baixíssimo, faço a mesma coisa com esse outro lado. Venho direto aqui na minha alça, passando por baixo desse primeiro gominho, pesco meu fio e faço ponto baixíssimo. E volto contornando essa outra alça da mesma forma. Um ponto baixíssimo para cada pontinho. Terminei o último ponto baixíssimo, posso esticar o meu fio, cortar e depois é só esconder ele entre os pontos e queimar a pontinha e desvirar a minha bolsa para o lado correto.
Virei a minha bolsa do lado correto. Eu gosto sempre de trançar as alças dessa forma. Eu acho que fica muito melhor de apresentar o produto assim. E eu vou mostrar a quantidade de fio que sobrou. Eu tenho exatamente isso daqui do meu rolo de 500 gramas, aproximadamente 183, 185 metros é o rendimento do fio. E aqui dá para fazer um tassel ou até mesmo um cordão de correntinhas com ponto baixíssimo, igual essa alça, para prender aqui e fazer um detalhe. Eu vou fazer esse cordão e volto com vocês para mostrar como que ficou, para utilizar esse restinho de fio, porque eu sei que se eu não utilizar ele agora, eu vou deixar ele guardado ali no cantinho, então eu quero aproveitar todo esse fio. Finalizei a minha bolsa, coloquei aqui a minha etiqueta personalizada, utilizei aquela sobrinha de fio para fazer um cordão de correntinhas com pontos baixíssimos, exatamente como eu fiz aqui na alça, e eu vou utilizar para fazer um detalhe. Aqui eu prendo fazendo um nozinho, depois eu posso torcer essas pontas para que elas fiquem assim caidinhas e fica um detalhe bem diferente aqui na bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, um beijo e até a próxima!